Oi pessoal, vamos continuar nosso estudo de Idade Moderna. Agora vamos abranger aí o assunto sobre expansão marítima ou grandes navegações, tá? De que momento eu estou falando? Século XV, século XVI. Europa, século XV, século XVI, tá bom? Bom, terminamos a nossa aula anterior falando ali do processo de centralização política, formação das monarquias nacionais e o poder gigante do rei, inclusive comandando a economia de seus países, tá? Agora a gente vai ampliar de verdade esse estudo falando sobre a expansão marítima e comercial ocorrida também nesse momento aí de início de Idade Moderna, tá? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês peguem o material de história, peguem a apostila, a página que eu me refiro é a 233, e eu gostaria que vocês vissem uma imagem estampada aí nesta página que traz para a gente como era no imaginário europeu o Oceano Atlântico naquele momento. De que maneira os europeus pensavam, imaginavam o Oceano Atlântico. Notem que você vai ver ali um monte de monstros marinhos, inimagináveis, né? Monstros de várias cabeças. O que eles pensavam do Oceano Atlântico? Chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso. Por quê? Porque desconheciam. Por onde eles tinham a relação de comércio ali com a Ásia, pelo Mar Mediterrâneo. Só que o Mar Mediterrâneo, nesse início aí de século XV e tal, ele era controlado, dominado, tinha um monopólio, melhor dizendo, de quem? Das cidades italianas, Gênova e Veneza. Se os italianos controlavam o mar Mediterrâneo, então era necessário um novo caminho para se chegar ao Oriente e obter as desejadas e caras e especiarias asiáticas, cravo, canela, gengibre, noz moscada, porcelanas, perfume, tecidos, produtos que os europeus desejavam naquele momento e era, sinônimo de muito lucro, de muita riqueza nesse processo aí de formação de sistema capitalista começando a engatinhar, começando a se firmar, tá? Então a primeira coisa, esse oceano era chamado de Mar Tenebroso, era visto como um mar de muitos monstros, sereias gigantes. Eles acreditavam que fosse navegar e cair no fim do mundo. Por quê? Porque eles desconheciam. Tudo que eu desconheço, eu temo. Mas se eles desconheciam, eles vão sair, valia a pena sair pelo Oceano Atlântico, navegar o desconhecido? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é mesmo? Então vamos lá. A saída pelo Oceano Atlântico, então, se deve pelo fato dos italianos controlarem o mar Mediterrâneo, pelo desejo de se obter um novo caminho para se chegar ao Oriente e lá, então, ter acesso às especiarias a ser trazidas para a Europa e vendidas na Europa, tá bom? Bom, professora, além de um novo caminho para as Índias, para obter as especiarias, por que mais valia a pena se arriscar nessas viagens tão perigosas? São vários os objetivos, tá? O objetivo econômico, então, ficou claro aqui, obter as especiarias por um novo caminho, já que pelo mar Mediterrâneo você tem ali o monopólio das cidades italianas. Por que a igreja vai apoiar as grandes navegações? Tá? Os burgueses porque querem comércio. Por que a igreja católica vai apoiar as grandes navegações? Olha, a gente vai ter na Europa desse momento o surgimento de novas igrejas, tá? As religiões protestantes. Então, se a igreja católica perdia fiéis na Europa, ao apoiar as grandes navegações, era uma maneira de encontrar fiéis em outros lugares
tá? É aí que nós vamos ter, quando eles chegam ao Brasil, por exemplo, os europeus convertendo, os portugueses convertendo os indígenas, tá, ao cristianismo. Então era necessário ampliar a fé cristã, a fé católica naquele momento, daí o apoio da Igreja Católica. Mas sem o poder do Estado, né, sem interferência, sem o capital do Estado, só com o capital da burguesia não teria ocorrido. Foi necessário o empreendimento do Estado. Então o Estado atuou como organizador dessas expedições, a burguesia estava junto porque ela queria lucro, ela queria aumentar o comércio, a igreja apoia as expedições porque ela quer expandir a fé católica, certo? Então você tem aí o desejo também por parte aí dos estados, da burguesia, a obtenção de metais preciosos, já que na Europa esses metais estavam escassos para confeccionar as moedas, era necessário novas áreas para comércio, então estabelecer as colônias que nós falamos ali dentro do processo do mercantilismo, tá? Então, seguindo aí as nossas páginas, a gente vai encontrar aí os motivos pelos quais vários foram os grupos que apoiam, que estavam dentro dessas expedições que partiam saindo da Europa, navegando o mar tenebroso, o Oceano Atlântico, um mar extremamente desconhecido por eles, tá? Qual vai ser o primeiro país a realizar aí a saída pelo Oceano Atlântico, buscando um novo caminho para o Oriente? Portugal. Ah, por que Portugal? Porque Portugal está próximo do litoral. Não, peraí, a Inglaterra também estava. E não foi a Inglaterra, foi Portugal. O fator preponderante que levou Portugal a ser o pioneiro nas grandes navegações foi ter centralizado o poder político antes que qualquer outro país europeu. Como Portugal já tinha o poder centralizado nas mãos do rei, esse rei apoia as grandes expedições e aí você tem o pioneirismo Portugal. É claro que a boa localização geográfica contribuiu, paz interna e externa. Portugal não vivia problema, já tinha expulsado os árabes dentro daquele processo de reconquista, tá? Portugal já tinha uma escola de navegação, de estudar cartografia, a escola de Sagres, uma burguesia ansiosíssima por lucro. Portugal já tinha conseguido, por meio do contato com os muçulmanos anteriormente, tal, já tinha conseguido avanço técnico, por exemplo, desenvolvimento da bússola, do astrolábio, das caravelas, a pólvora já era algo que eles vão utilizar, tá, para sair para as grandes navegações. Então, todo esse desenvolvimento técnico, junto com essa precoce centralização do poder, junto com os desejos dos vários grupos, Portugal então sai na frente das grandes navegações. Daí a nação pioneira nas grandes navegações. A ordem foi assim: Portugal, depois a Espanha, tá? Então assim, na medida em que vai ocorrendo a centralização em cada país, aí eles saem para as grandes navegações. Tudo bem? Professora, mas eles fizeram todos o mesmo caminho? Não. Eles não fizeram todos o mesmo caminho, tá? Depois de Portugal, depois da Espanha, vem a França, a Inglaterra, a Holanda, devagarinho os países saindo para as grandes navegações. Só que eles não fazem o mesmo caminho. A gente já comenta sobre os caminhos feitos pelos países aí. Então, nesse momento, tá? Qual era o centro que eles conheciam do mundo? A Europa. Ao sair para novos caminhos, eles vão se deparar com novas terras, novos continentes que eles não sabiam ser novos continentes. Quando eles chegam na América, eles não tinham ideia que a América era um novo continente, tá? Se você seguir as suas páginas, você vai encontrar um mapa muito legal das grandes navegações na página 234.
Fica muito legal se você, enquanto eu estiver falando, você for visualizando esse mapa, para você ter ideia direitinho, geograficamente, do que a professora está comentando. Esse mapa traz o quê? As navegações portuguesas e espanholas do século XV e XVI, os dois países que foram os primeiros, Portugal e depois a Espanha. Notem que as navegações estão acontecendo pelo Oceano Atlântico, vai para o mapa. Tá? Primeiro país a sair, Portugal. Então olha lá, ó. Primeira expedição que sai, tá? Eles chegam até Ceuta, no norte da África, em 1415. Então os portugueses, que já tinham as condições para isso, saem, navegam, chegam no norte da África, conquistam Ceuta, é a primeira região que eles dominam no litoral africano. E depois vão seguindo de outras navegações. Observe que pela legenda do mapa, ele vai colocando país por país que vai sendo, nesse momento, saindo para as grandes navegações, tá? Se você notar, ó, em seguida ele vai trazendo, olha, ocupa o Cabo do Bojador, depois Guiné. Gente, só que isso levando muito tempo, era necessário muitos recursos para montar uma expedição dessa. Morriam muitos marinheiros, tá? Naufrágios, era extremamente perigoso, as condições de navegação extremamente caóticas, tá? Muitos doentes, aquelas doenças na boca por falta de vitamina C, então assim, naufrágios ao monte. Então foram aventuras tremendas, extremamente perigosas por desconhecer, tá? Ó, se você notar, em 1434 chegam a Guiné. O que eles vão montando? Vão montando feitorias, estabelecendo regiões de comércio, regiões de ligação. Por isso que a gente tem vários países que falam a língua portuguesa, tá? Por conta dessas paradas que os portugueses faziam quando estavam indo buscar Calicut nas Índias, buscar as especiarias para comercializá-las na Europa, tá? Se você observar, ó, ele vai mostrando, tudo bem? Essas viagens, ele mostra que anos mais tarde, dá uma olhadinha, 1492, tá? Sai da Espanha uma navegação conduzida, ó, da Espanha agora, tá? Com o apoio dos reis católicos, uma navegação conduzida por quem? Cristóvão Colombo, que vai navegar procurando um caminho diferente do que os portugueses faziam. Enquanto os portugueses contornam a África para chegar às Índias, ao Oriente, melhor dizendo, né? Esse caminho que Portugal faz é chamado de périplo africano. Ele vai contornando a África, parando, montando feitorias para chegar até Calicut. Enquanto Portugal faz esse caminho, a rota oriental, tá? Os espanhóis, na presença aí do navegador Cristóvão Colombo, que não era espanhol, ele era italiano, tá? Mas vai trabalhar, vai nesse momento defender o projeto aí, tá? Com o dinheiro dos reis espanhóis, ele vai defender um caminho diferente, a ideia de que a Terra era uma esfera. Sendo uma esfera, eles saem navegando rumo ao Ocidente para contornar, dizendo que chegariam ao Oriente. Quando eles saem rumo ao Ocidente, tá? Rota ocidental, para buscar o caminho então para as Índias, eles se deparam com novas terras que eles não sabiam ser um novo continente. Cristóvão Colombo morre sem saber que tinha chegado em um novo continente. Mais tarde, que um outro navegador, Américo, vai nesse momento saber que Américo Vespúcio, que é um novo continente. O Cristóvão Colombo morre achando que tinha chegado às Índias, por isso que botou o nome dos habitantes de índios, tá? Ele chega à América, em São Salvador, em 1492, tá? Enquanto isso, os portugueses aqui trabalhando, tá? Rumo ao Oriente, vão navegando e parando, fazendo périplo africano. Os portugueses passam aqui pelo Cabo
da Boa Esperança, né? Aqui, gente, você tem uma ideia deles, né, de que ao chegar aí, que o encontro das águas seria algo tão tenebroso, o fim do mundo aconteceria, que aí não teria jeito. Quando eles conseguem ultrapassar, né, essa região, é que vem o nome de Cabo da Boa Esperança, tá? 1488, ainda não chegaram. Mais tarde Moçambique, tá? Depois Melinde, até chegar em Calicut, 1498. Então, perceba uma coisa, a primeira parada, 1415, até chegar, é claro que foram diversas expedições, gente, mas olha quantos anos acabou demorando para que os portugueses chegassem ao objetivo maior ali, que era chegar até as Índias, chegar até Calicut. Quando Vasco da Gama chega a Calicut, obtém um carregamento de especiarias de pimenta do reino em 1498, ele vai ficar conhecidíssimo por esse feito, vai ser assim uma figura de destaque dentro das navegações portuguesas, tá? Enquanto isso, os portugueses fazendo o périplo africano, nós vamos ter aí os espanhóis na crença de esfericidade da Terra. Note que uma das viagens, aqui está no mapinha de vocês, feita pelo Fernão de Magalhães, ela vai tentar fazer esse contorno, tá? De que a Terra, provando que a Terra era uma esfera. Mas, né, 1521, ó, ele acaba falecendo e essa viagem vai ser prosseguir, né? Vai ser depois realizada por Sebastião Elcano, que vai fazer aí a primeira viagem de circunnavegação, tá? Enquanto isso, a gente tem a chegada de Cabral, dá uma olhadinha, 1500, região de Porto Seguro, eu disse chegada de Cabral em 1500, tá? Permanece um tempo no litoral e depois continua a viagem até Calicut. Sobre o momento aí da chegada dos portugueses ao Brasil, período pré-colonial, por que não ficaram, por que não colonizaram, é uma outra aula que nós teremos, tá? Enquanto isso, o que a gente tem? A gente tem aí uma situação diferente. Para muitos historiadores é um primeiro momento de globalização. Você tem aí o contato de diferentes terras. Ó, você tem o contato de Europa, África, Ásia, América, tá? Tudo no momento aí de século XV, século XVI, mais precisamente, tá? Então, esse contato, as grandes navegações, ela alterou uma série de coisas dentro da Europa. Tá? Primeiro que você vai ter a chegada em novas terras, a descoberta de metais preciosos, o estabelecimento de colônias. Olha o Brasil aí, daqui a pouco se transformando em colônia de Portugal, tá? Nesse momento, o que era o eixo econômico do mundo até então? Mar Mediterrâneo. Qual passa a ser o eixo econômico do mundo a partir de agora? Onde as viagens aconteciam, transporte de mercadorias, o Oceano Atlântico. Então nós temos uma mudança aí, tá? É importante frisar que quando os dois países, as duas nações, Portugal e Espanha, foram para as grandes navegações, elas vão estabelecer o quê? Elas vão estabelecer tratados, acordos para a divisão das terras. O primeiro acordo proposto vai ser a Bula Intercoetera, um tratado proposto pelo Papa, tá? Que naquele momento queria dividir as terras, passando uma linha imaginária, onde permitiria que nessa linha imaginária fosse dividida entre terras para Portugal e para a Espanha, tá? Quando o Papa, que era espanhol, propôs esse primeiro acordo, passando uma linha imaginária a 100 léguas das ilhas do Cabo Verde, se você voltar ao mapa, você vai ver, tá, as ilhas do Cabo Verde ali no mapa. Quando o Papa propôs isso, os portugueses não aceitaram. Fizeram uma reunião na cidade de Tordesilhas e ali, no ano de 1494,
acabaram por assinar um acordo, né, representantes dos dois países, Portugal e da Espanha, chamado de Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras 1494 entre os dois países, as terras conquistadas ou a serem conquistadas, entre Portugal e a Espanha, passando uma linha imaginária a 370 léguas, não a 100 como queria o acordo anterior. Essa linha imaginária, passando a 370 léguas, dividiria as terras conquistadas ou a serem descobertas aí entre os dois países, entre Portugal e a Espanha. Linha passada imaginária 370 léguas das ilhas do Cabo Verde, ficando as terras a leste para Portugal e as terras a oeste do tratado para a Espanha. É claro que quando os dois países dividiram as terras entre eles, é claro que a Inglaterra, que a França, que a Holanda, que os outros países não aceitaram o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque eles estavam fora do acordo. É claro que vai haver reação. Então, ataques, pirataria, atividade corsária, por não aceitarem a divisão das terras entre Portugal e a Espanha. Nessa divisão fica estabelecido que o litoral brasileiro, naquele momento, pertenceria ao domínio português. Começando, então, a partir daí, esse momento aí que a gente estava falando de colonização, aliás, período pré-colonial, colonização, o Brasil seguindo aí, né, o contexto mercantilista nas mãos de Portugal e para ser explorado por essa nação. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vou mandar para vocês um esqueminha dessas aulas para facilitar. Façam os exercícios e na quinta-feira eu venho para corrigi-los. Ok? Grande abraço.